Amém. Boa noite, amados irmãos. Paz do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Eu não sei se nós temos alguém na recepção. Peço para os irmãos tá entrando para dentro, irmãos. Vamos começar o nosso culto dessa noite. O meu nome é Alcides. Para aqueles que não sabem o meu nome ainda, acredito que quase todos já sabem. Muito bom ter os irmãos aqui conosco nessa noite. Temos essa oportunidade, mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado, de prestar a Ele um culto de ação de graças. Irmãos, vamos inclinar nossas cabeças, vamos buscar a presença do nosso Pai. Amado Deus, amado Pai, nós queremos bendizer o Teu nome, Senhor. Nessa noite o nosso alvo és Tu, Pai, o nosso alvo é Cristo. É somente a Ti, Senhor, que nós queremos prestar o culto, Senhor, nessa noite. É somente o Teu nome, Pai, que é sobre todo nome que nós queremos adorar nesta noite, Pai. Tu és o nosso único, suficiente Salvador. Tu és aquele que tem nos guardado, Pai. Tu és aquele que tem cuidado de cada um de nós. Tu és aquele, Pai, que tem estado presente, Senhor, independente das circunstâncias, Pai, independente dos momentos, Pai, que nós passamos. Nós podemos ter uma certeza, que o Senhor está sempre ali, que o Senhor está sempre conosco. Temos a certeza que Tu és um Deus vivo, Pai. Temos a certeza, Pai, que o Teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré, Ele sofreu por cada um de nós, para que nós pudéssemos ser livres. E hoje, Pai, nós queremos celebrar o Teu santo e poderoso nome, Jesus. Jesus, nosso único Salvador. Seja conosco nessa noite, Pai amado. Faz, Senhor, a Tua boa obra do nosso meio. Fala, Senhor, no nosso íntimo, Senhor. Que nós possamos nos concentrar, Pai, que nós possamos estar totalmente ligados, concentrados naquilo que o Senhor tem e quer para cada um de nós. Você também que está em casa, meu amado irmão, através das redes sociais, nos assistindo através do YouTube, que você possa prestar atenção, porque o nosso Deus tem grandes coisas para fazer no nosso meio nessa noite. Em nome de Jesus, muito obrigado por estarmos aqui, Pai. Amém, Deus. Amém, irmãos. Irmãos, eu quero trazer rapidamente aqui os avisos, para que os irmãos possam estar por dentro aí da nossa agenda. No próximo sábado, então, nós temos a nossa vigília. Novamente ela vai ser presencial e também online. Peço que os irmãos guardem essa data, para que os irmãos possam estar juntos. Próximo sábado, então, das 20 às 23. A presença do irmão é muito bem-vinda, é muito importante. E também no próximo domingo, nosso domingo de Santa Ceia, né? Onde nós temos aí a oportunidade de relembrar aqueles momentos que o Senhor passou lá em prol de cada um de nós. E também a partir do próximo domingo, irmãos, nesse domingo ainda não, tá? Mas a partir do próximo domingo, nós vamos ter um casal, um irmão, sempre à disposição dos irmãos, no segundo andar. O irmão quiser trocar alguma palavra, o irmão quiser alguma oração específica por um familiar, ou até mesmo por você, sempre vamos ter uma equipe de prontidão lá para estar fazendo essa oração, esse acompanhamento com os irmãos. Tá? A partir do próximo domingo, depois do culto, então, nós temos mais essa atividade para nós. E também agora, você que é casado, você que está noivo, no próximo dia 13. Você também que está em casa, preste muita atenção nesse recado, que no próximo dia 13 nós vamos ter o nosso encontro de casais. O nosso pastor Cabral, lá da nossa igreja central, Passo da Areia, vai estar conosco nessa noite. E peço que você se concentre, que você dê o seu nome. Temos ainda apenas 7 ou 8 vagas ali, se eu não me engano. Talvez é momento de você estar investindo num amigo, num casal que você conheça, para estar estendendo também esse convite. No próximo dia 13, então, vai cair num sábado às 20 horas. Peço que você dê o seu nome aí através dos grupos da igreja, ou até mesmo ali na frente na recepção. Amém, irmãos? Deus abençoe a vida de cada um. Peço para o Ministério de Louvor, então, estar assumindo a leitura bíblica. Amém. Isso aí, irmão. Dá um puxãozinho aqui que os irmãos podem estar se dirigindo. Fiquem de pé, irmãos, por favor, para nós estar fazendo então a nossa leitura bíblica.
Amém. Aí está. Eu leio a minha parte, então depois todos juntos, tá certo, irmãos? Deem graças ao Senhor, todos, por bom o seu amor dura para sempre. Amém. Deus abençoe, então. Continuem de pé, irmãos. Boa noite, irmãos. Quero convidar vocês para adorar o nosso Deus de todo o coração, lembrando que Ele já está aqui neste lugar, que Ele está esperando que você abra o seu coração a Ele e que de todo o seu coração você cante esses louvores e engrandeça o nome do nosso Deus. Amém? Achei a alegria que é maior.
Irmãos, nessa noite nós viemos à casa do Pai. Se você se sente acolhido aqui, amado pelo seu Pai, cante de todo o coração, com alegria, convidando Ele para que venha a este lugar. De
achamos proteção, achamos tudo que tem de bom neste mundo vem de Deus. Então nunca esqueça disso, meus irmãos. Deus é a nossa cura, é o nosso escudo, a nossa rocha e a nossa fortaleza. Leva as
braços do Senhor encontramos o nosso refúgio. Então vamos cantar para Ele que nos braços deles somos melhores do que éramos antes. Cante de todo o seu coração que em teus braços somos melhores, Deus.
Obrigado por nos conduzir neste novo, esse momento tão precioso, qual nós paramos tudo para louvar e bendizer o nome do nosso Deus. Bendito é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Estava lá atrás louvando, adorando o Senhor Jesus e ouvindo os louvores, os irmãos tocando, a oportunidade de servir, e eu me alegro de poder estar vendo meu filho servindo ao Senhor, honrando ao Senhor também, com aquilo que ele aprendeu, com aquilo que o Senhor proporcionou que ele aprendesse para servi-lo. Então que vocês também tenham esse desejo, aqueles que têm seus filhos, aqueles que têm seus netos na igreja, orem para que eles também tenham esse desejo de servir ao Senhor. Se você também tem esse desejo de servir ao Senhor através do louvor, ou seja, em qualquer área da igreja, deixa que Deus te use. Eu gosto de dizer, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar, porque é para a honra e glória do nome dEle. Amém? Então, irmãos, essa noite eu quero falar sobre um assunto bem polêmico, uma pergunta e, de fato, também uma afirmação para muitas pessoas. É uma frase que talvez você já tenha escutado, que é: todos os caminhos levam para Deus. A ideia de muitas pessoas, de fato, é essa, que todos os caminhos levam para Deus. De fato, isso é verdade ou mentira? Eu quero falar sobre isso essa noite, para que você possa desmontar a sua religiosidade, e que você entenda que sim, todos nós estaremos perante o Senhor, tanto justos como injustos. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal do Senhor. Essa é uma certeza que a palavra nos dá, de que nós precisamos entender que a mensagem da cruz, ela é única. A salvação que vem através de Jesus, os méritos são somente os de Cristo para a nossa salvação. Mas o Senhor é onipotente, onipresente e onisciente. Ele está em todos os lugares. E a palavra diz também que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Deus, só Jesus Cristo é o Senhor. Então, o desejo, a vontade do Pai é que ninguém se perca, é que todos sejam alcançados. E até aqueles que não forem alcançados, como muitos perguntam, e aqueles que nunca ouviram? Em Romanos, Paulo deixa muito claro, e também em Salmos, que a natureza declara a glória do Senhor. E o Senhor dá sinais da sua criação através da natureza, daquilo que Ele fez. E nós podemos ver isso na natureza, nas coisas que Ele criou. Então o homem se torna indesculpável diante do Senhor. Mas há uma esperança de nós firmarmos os nossos pés na rocha eterna, naquele que nos dará salvação, Jesus Cristo. Esse é o caminho, a verdade e a vida. Então sim, é possível que todas as pessoas estejam com esse pensamento de estar indo em direção ao Senhor. Deixa eu trocar aqui para... Todos têm essa percepção, mas de uma forma a completar-se lá no final com uma distorção, um entendimento diferente de como será a salvação. Apenas fazendo boas obras, sendo uma boa pessoa, ou seremos todos no final perdoados, porque o Senhor é bom, o Senhor é amor, e aí então no final todo mundo vai ser perdoado, terá uma grande festa. Não precisa ficar preocupado com nada agora aqui, porque lá no final, dia do juízo, dia do grande dia, lá todo mundo vai ser perdoado, está tudo certo, apaga a conta e pronto, nós vamos para a glória. Não, é sobre justamente isso que eu quero falar. E o primeiro versículo que eu quero compartilhar com os amados é o Provérbios, no versículo 14, versículo 12. Olha o que esse provérbio nos ensina: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz
a morte. Jeremias também vai nos falar sobre a palavra de Deus, que ele diz: eu lhes dou um caminho para a vida e um caminho para a morte. Em todo tempo, Deus proporcionou que o homem soubesse, entendesse que há um caminho que levará para a salvação e há um caminho que levará para a condenação. Ou seja, o seu amor é perfeito, como nós acabamos de cantar, mas a sua justiça é amorosa e ele é justo. E porque ele é justo, ele vai cumprir lá no final o justo juízo. Ele dará a sentença que cada um merece. Todo aquele que crê, todo aquele que confessa o seu nome de Jesus, crê e permanece fiel, e for encontrado fiel até o fim, esse estará diante do Senhor. Mas nós temos que pensar o seguinte: quem de nós pode dizer que depois que aceitou Jesus, não pecou? Quem de nós pode dizer que depois que aceitou Jesus, que se batizou, participa da ceia, não continua pecando? Todos nós compareceremos diante do tribunal. Paulo afirma aos Coríntios que todos terão que se apresentar diante do tribunal. Mais para frente eu vou estar lendo esses capítulos, esses versículos, mas eu quero começar dizendo para você que essa pergunta, ela de fato, ela tem uma resposta que ela é sim e não. Por quê? Sim, porque Jesus, Deus, Ele quer alcançar a todos. E muitos procuram a Deus da forma como lhe foi ensinado. Então, pensam em seus corações, em suas vidas, naquilo que aprenderam, que estão sim indo em direção a Deus, estão sim servindo a Deus, mas de fato não compreendem quem é esse Deus e como justo Ele será no dia do juízo. E quem não crer no seu Filho agora em vida, não terá um advogado diante do Pai. Então a importância de nós crermos em Cristo Jesus, ela não se dá apenas pela salvação, mas porque nós teremos um advogado perante o Pai. Ele será aquele que nos defenderá, aquele que justificou os nossos pecados, aquele que se entregou na cruz, purificando as nossas vidas, nos tornando aptos a entrar no reino de Deus. Muitas vezes alguém diz que todos os caminhos levam a Deus com o objetivo de defender o pluralismo religioso. Então a resposta ela é não. Se for nesse sentido, a resposta é não. Nem todos os caminhos. Não existe outro caminho. Não existem outros deuses. Não há outra forma. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não diz: eu sou um dos caminhos, uma das verdades e uma das formas de vida para que vocês caminhem em retidão diante do Pai. Não. Então a resposta é não nesse sentido. Quem assim o faz, geralmente procura afirmar que todas as crenças e práticas religiosas são verdadeiras, boas e aproveitáveis. Por muito tempo se criou filosofias, e a própria Bíblia nos ensina a nós não darmos ouvidos às filosofias vãs. Timóteo foi recomendado por Paulo, porque lá onde ele estava havia muitas pessoas que estavam trazendo ideologias, filosofias, formas de pensamento que estavam contrariando a verdade pregada por Paulo, pelos apóstolos, a verdade do Evangelho. Então ele diz: não dá ouvidos a essas fábulas, não dá ouvidos a essas filosofias vãs. E também diz para que nós não venhamos a discutir sobre essas filosofias, porque será perda de tempo, porque a verdade é uma só. A verdade está registrada na palavra de Deus, ela é fiel e ela cumpre aquilo que diz. Nós vamos lendo o Antigo Testamento. Quem já teve a oportunidade de ler o Antigo Testamento e avançar e chegar no Novo Testamento já percebeu e percebe-se claramente quanto a Bíblia é fidedigna. E o Senhor, Ele cumpre aquilo que Ele vai falando, aquilo que Ele vai prometendo ao longo do que nós vamos lendo. E nós vamos conhecendo as histórias, nós vamos vendo realmente que aqueles homens que foram fiéis, obedientes, foram abençoados. E aqueles que não ouviram,
sofreram o juízo. Então é importante que você entenda que sim, o amor de Deus ele é perfeito, mas a justiça de Deus ela não vai falhar, certo? Pode passar o próximo slide. Isso, aí. Então, apesar de simples, a resposta para essa pergunta depende da forma como ela é aplicada. Então, sim, se você ouvir essa resposta, você pode dizer não, simplesmente. Mas diga por que não. Não é lá para responder simplesmente, não, todos os caminhos levam ao Senhor. Não, tem a resposta certa. Não, nem todos os caminhos levam. Há só um caminho. O caminho que nos leva à verdade, o caminho que nos leva à salvação é Jesus Cristo. Não há como ir ao Pai, não há como estar diante de Deus, nos apresentarmos diante do seu trono, se nós não formos justificados pelo sangue. Porque justificados, viveremos uma vida de regeneração, sendo transformados, sendo capacitados, ministrados pelo poder de Deus, que é a sua palavra, sendo transformados pelo seu Espírito Santo, e haverá um dia, nesse processo de santidade, que é ao longo de toda a nossa vida, que chegará o dia da glorificação, que é o dia onde nós receberemos um novo corpo. Não esse aqui, porque esse é corruptível. Como Paulo diz, esse corpo é corruptível, ele não tem como entrar, não tem acesso diante do Pai. Mas aquele corpo, o corpo glorificado que o Senhor nos dará, esse sim poderá estar diante do Senhor. E só aquele que crê em Jesus Cristo, a sua morte na cruz, que foi justificado pela morte de cruz, é que poderá ser, no final, no grande dia, ser glorificado. Então há sim um único caminho, há uma única forma de nós nos conduzirmos à verdade, a uma salvação, a uma vida de bem-aventurança eterna. Normalmente quem pensa assim, eles argumentam que essas crenças defendem o amor e o respeito, procurando um equilíbrio. A sociedade procura um equilíbrio para quê? Para que não haja exclusão, para que você seja uma pessoa que afaga o ego de alguém que não quer se comprometer com a verdade. Então nós criamos uma bolha onde nós entramos e pensamos assim, ok, eu estou salvo, ok, eu conheço a verdade, mas eu não vou fazer com que as pessoas que estão à minha volta se assustem com o que vai acontecer lá no final. E eu sigo a minha vida como se nada fosse acontecer. Mas pelo contrário, nós sabemos o que vai acontecer, nós temos a certeza, a convicção, e está registrado a sua palavra no livro de Apocalipse, a revelação dos finais, do grande dia, dos dias finais, da sua volta. Então não há como nós vivemos dentro das nossas bolhas. É necessário estourar as nossas bolhas e permitir que as pessoas vejam Jesus em nós, permeando toda a nossa volta, todo o nosso interior e nosso exterior. Então precisamos sim declarar quem é o nosso Senhor, em quem nós temos crido, e declarar que Ele é o único caminho, a única verdade, e é a vida que as pessoas precisam para ser alcançadas pela salvação que vem de Jesus. Deus, Ele ama de uma forma justa, nunca esqueça disso. E é por isso que Ele trabalha assim. O Senhor, Ele nunca ocultou a verdade. E pelo contrário, Ele mesmo diz que todo aquilo que está oculto haverá de ser revelado no grande dia. Então não há nada que seja oculto que o Senhor não revele. O que não for revelado agora vai ser revelado no final. Eu imagino quando a gente chega diante do tribunal lá, assim como tem esse telão, estarão passando as coisas que eu fiz, as coisas boas e as coisas ruins também. E o Senhor Jesus, Ele pagou o preço, e nós estaremos justificados, sim. Mas nós veremos aquilo que a gente fez, porque a gente pensa que a gente é perfeito. Não, ninguém é perfeito. O único que é perfeito foi aquele que realmente morreu e se entregou por nós na cruz. A ideia é que elas relevam a mesma divindade apenas por um ângulo diferente. Não, está tudo certo. Vai seguindo a tua crença, vai seguindo a tua religião, que no final a gente se encontra. Cada um segue seu caminho e no final a gente vai se encontrar.
São ângulos diferentes que o pensamento leva a um final feliz. Mas não é assim que funciona. Infelizmente, não é assim. Por quê? Deus é justo. Quando nós compreendemos sobre o padrão de justiça, e quando aprendemos o padrão de justiça do Senhor, nós entendemos que o que realmente importa é obedecê-lo e fazer cumprir a sua vontade. Antes de conhecermos a Jesus, e quem ainda não conhece, quem ainda não entregou a sua vida para o Senhor Jesus, a sua vida ela está envolta em uma verdade. Só que essa verdade que existe em nós e havia em mim antes de conhecer a Jesus, é a verdade concebida pelo que eu aprendi dos meus pais, os valores que eu aprendi na família, os valores que eu aprendi na escola, e isso permeava então a minha vida. Onde eu ia, eu levava esses valores e eu era conduzido por esses padrões. Só que há um tempo onde nós crescemos e amadurecemos e vamos olhando, analisando o que de fato é correto e o que não é correto. Porque muitas vezes as pessoas ensinam e chegam a uma maturidade e a gente, não, mas não foi aquilo que vocês me ensinaram. Agora eu vi que não é a verdade. E você começa a ter juízo das coisas e passa a ter discernimento para entender o que é certo e errado. Mesmo sem conhecer, sem declarar quem Jesus é. Por que isso? Porque Deus colocou no nosso DNA, de toda a criação, de toda a criatura, o DNA, colocou sua marca. Todas as pessoas foram criadas por Deus, todas as pessoas são criatura de Deus e, portanto, temos em nós os seus valores e temos os seus princípios. A diferença é o que eu alimento, o que eu estou nutrindo. Se eu nutrir o que é certo, eu vou seguir o padrão de Deus. Se eu nutrir o que é errado, eu vou nutrir o padrão contrário àquilo de Deus. Quem está acompanhando a novela que está passando no canal Record, se não me engano, Gênesis, eu revi a reprise de alguns capítulos, do início lá, e eu vi a cena do Caim matando Abel. E aí eu, olhando as redes sociais, enfim, tem um canal, talvez vocês também sigam aí, conhecem, e o rapaz, ele começou a usar cenas dessa minissérie, dessa novela, enfim, cenas, e ele disse que ele colocou uma da Adão e Eva, indo para comer o fruto, ele disse, não, de novo não come, como se estivesse acontecendo aquilo ali. E como se a gente tivesse, como se a gente pudesse voltar no passado, se a gente tivesse esse poder de voltar no passado, voltar no tempo, e ir lá e dizer, Eva, não come, não cai na astúcia da serpente, não dá ouvidos a ela. Ou então falar assim, Adão, vai lá, cuida da tua esposa, ela está lá falando com a serpente, ela está ouvindo o que não deve, ela está pensando no que não deve. Se pudéssemos voltar atrás, mas não podemos voltar atrás, não podemos mudar o padrão. E aí, passando à frente ali, Caim e Abel fizeram as suas ofertas, o Senhor escolheu a oferta de Abel, então Caim fica furioso, o seu semblante muda e automaticamente o Senhor fala com Caim, se eu percebo que o seu semblante está diferente. Mas ele diz para Caim, olha, você sabe o que é o correto, você sabe o que deve fazer. E depois que ele mata o irmão, o Senhor fala, o sangue da terra está clamando o sangue do teu irmão. Ou seja, a terra clama o sangue pela justiça. O sangue de justiça foi pago na cruz, quando o sangue de Cristo verteu na cruz para nos salvar e livrar da condenação que estávamos sobre o peso do pecado, sobre toda aquela história, todo esse histórico de pecado do homem, tudo estava ali, sendo pago na morte de Cristo Jesus. A morte de Abel, a morte de tantas outras pessoas, as escolhas erradas dos homens, toda a história de frustrações, de erros, foram pagos ali na cruz. Só que não foi só por eles, por aqueles lá do passado, do Antigo Testamento, que Jesus morreu.
foi por aqueles que haveriam de vir, por nós. E é por isso que a palavra nos alcançou, para que nós pudéssemos viver, para que nós pudéssemos saber que através do sangue de Jesus, que foi vertido naquela cruz, nós fomos justificados, nós fomos perdoados, e esse é o único meio pelo qual nós podemos chegar a Deus novamente. Eu vi nas cenas o desespero de Adão e Eva, porque ele disse: olha, ele aceitou a oferta do nosso filho. Nossa, fazia tanto tempo que nós não ouvimos falar do Pai, ele não se manifestava, porque Caim e Abel foram expulsos da presença de Deus, e eles não conseguiam mais ouvir a Deus. Quando houve a aceitação da oferta de Abel, eles pensaram: nossa, agora será que a gente vai ter uma nova oportunidade de falar com o Pai? O desejo, o desespero deles era poder falar com o Pai novamente, de falar com Deus. E essa deve ser a nossa sede, porque nós precisamos querer ouvir a voz de Deus, querer ouvir o Pai, querer ouvir o seu amor, do seu amor, ouvir da sua glória, dos seus feitos. Esse deve ser o desejo do nosso coração. Nós precisamos anunciar essa glória, nós precisamos anunciar essa palavra, dia após dia, onde nós estivermos. Se nós não conseguimos falar, que a sua vida demonstre isso. Pode passar o próximo slide, por favor. Deixa eu seguir aqui, antes de não se perder. Romanos, capítulo 14, versículo 10, vai dizer: portanto, você, porque julga seu irmão, e porque despreza o seu irmão, pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Você conhece a Cristo? Você vive uma vida de obediência, mas em certos momentos nós pecamos. Em alguns momentos nós caímos. E eu entendo que o constrangimento do pecado faz muitas vezes nós pensarmos: e agora deu, já era, eu pequei de novo, o Senhor não vai me perdoar. E esse é um pensamento maligno. É o pensamento que Satanás colocou no coração de Caim: olha, a tua oferta não foi aceita, portanto, mata teu irmão. Colocou ira no coração, e essa ira está em nós. Essa vontade, esse desejo de querer agradar a Deus, mas não saber como agradar a Deus, ou achar que nós nunca somos merecedores da sua glória, ou acharmos que nada do que a gente faz vai agradar a Deus. Então eu não faço nada, eu me abstenho simplesmente. Mas não é verdade. Isso é mentira de Satanás, para fazer com que você se afaste da verdade, te afaste daquilo que é puro, que é santo, que é perfeito, que é a presença de Deus na sua vida. O Espírito Santo coloca um selo na sua vida. O Espírito Santo de Deus é o selo na sua vida, e ele está em você, ele habita em você. Ele não fica saindo e entrando, não, ele está em você. Você foi justificado, Jesus morreu na cruz para que você fosse perdoado, e agora você precisa viver essa verdade, você precisa sentir essa verdade, ter esse desejo de estar na presença do Pai, ter esse desejo de falar com o Pai, de orar, de clamar a Deus. E quando nós pecamos, quando nós caímos, que a gente não vai e continue no pecado, mas logo se levante. A queda do crente, a queda daqueles que creem em Jesus, ela precisa ser momentânea. Caiu, ok? Levanta, toma uma água, respira e sai embora. Vai e clama de novo o Senhor, mas não dê ocasião para que continue no pecado. Não dê ocasião, porque a carne ela é fraca e a gente vai sendo dominado por ela. E quando a gente permite que a carne seja mais forte do que aquilo que o Espírito Santo está alimentando em nós, a gente vai sempre sendo constrangido a ficar mais longe, porque a gente, eu não sou merecedor, eu não posso estar na presença do Senhor. Eu não vou ir na igreja, porque se eu for lá, o Senhor vai me constranger e eu não vou
conseguir estar lá, eu não vou me sentir bem. Que culpa o Senhor tem se nós pecamos? Que culpa o Senhor tem se nós nos desentendemos com a verdade ou não praticamos a verdade? Ele não tem culpa alguma. Ele pagou o preço. Ele é o nosso herói. Ele pagou um alto preço para nós termos a liberdade que temos hoje. O que acontece? Muitas vezes essa frase, todos os caminhos levam a Deus, está sendo aplicada no sentido de salvação e retribuição final. Por isso que muitos ainda pensam, não, ok, eu vou seguindo a minha vida do jeito que dá, e lá no fim eu me entendo com Deus. Sabe aquela historinha, eu sou do filho e do pai? Não, eu estou vivendo aqui, eu estou vivendo do meu jeito, qualquer coisa eu me entendo com meu pai. Não faço, meu pai não vai gostar disso. Não, meu pai eu me entendo. Só que o seu pai nem sabe o que você está fazendo. Mas a diferença de Deus é que Ele sabe o que você está fazendo. Não há como se esconder do Senhor. Não há para onde fugir da sua presença. Então sim, Ele está olhando para a sua vida, contemplando tantas coisas boas como as más. E você chegará diante do seu tribunal e essas coisas vão estar diante dos seus olhos para que você veja o que você fez. Então por isso que o processo de santidade ele é muito importante. O processo de santificação ele é fundamental. Você orar, você buscar a Deus, jejuar, buscar conhecer sua palavra, se aprofundar na sua palavra, orar na sua casa, ler a palavra na sua casa. Se você tem sua família, faça seu culto no lar. Você, no Senhor, é livre para servi-lo, livre para adorá-lo. Você independe de uma instituição para dizer para sua família, olha, façam o culto no lar tal dia. Nós, como igreja, sugerimos, mas você, na sua casa, na sua rotina, na sua família, vai poder estipular, sexta-feira é o melhor dia para a gente se reunir. Vamos desligar a televisão, vamos desligar os nossos celulares por 1 hora, 1h30, e nesse momento, nesse período, nós vamos ler a Bíblia, nós vamos orar. Se você sabe cantar, cante lá, ou bota um hino, um louvor no celular, mas deixe no offline lá. Mas se concentrem em servir ao Senhor naquele momento, reservem esse tempo para você e sua família. Se você está sozinho, também se una a alguém que você sabe que hoje a gente não pode talvez se encontrar presencialmente, mas online, assim como nós estamos aqui presencialmente, há pessoas, irmãos, que estão acompanhando pelo YouTube, olhando pela internet, participando do culto conosco. Combina com alguém, vamos marcar tal horário pela internet mesmo, ou se você consegue na casa, tenha um tempo de busca com o Senhor, com alguém, porque nós nos fortalecemos quando estamos juntos. Mas não esqueça do seu tempo a sós. O seu tempo a sós, ele é precioso. Porque é no tempo a sós que você vai ouvir a Deus. Entra no teu quarto, no secreto, e ora ao Pai. E no secreto Ele te recompensará. Ele vai te ouvir e Ele vai falar contigo. Em que sentido, então, todos os caminhos levam a Deus? Que sentido é esse? Que todos os caminhos levam a Deus? Então, por outro lado, se alguém diz que todos os caminhos levam a Deus, com o objetivo de afirmar que ninguém pode escapar do Deus Santo e Justo, pois independente da crença ou prática religiosa, todos estarão diante dele no dia do juízo. Todos nós estaremos diante dele no dia do juízo. Através das Escrituras, nós aprendemos sobre esses atributos de Deus: onipotência, onisciência, onipresença, e traz atributos que significam, respectivamente, que Deus, Ele possui todo o poder, está presente em todos os lugares e conhece todas as coisas e todas as pessoas. Ele tem domínio sobre todas as coisas. Nada está fora do seu controle. Muitos justificam a sua distância de Deus porque o Senhor Ele não faz ou não cumpre aquilo que é o meu desejo.
porque não está acontecendo na minha vida aquilo que eu quero, porque não estão acontecendo coisas boas na minha vida, mas ao contrário, estão acontecendo coisas ruins na minha vida. A gente logo pensa, como assim? Tem Jesus, eu vou ter uma vida boa. Ok, aceitar Jesus, ele é um ato. O ato de aceitar, assim como se alguém convida você para visitar, eu convido você para visitar minha casa, você, eu vou sim. Só que naquele dia, que é para ir na casa, surge um outro compromisso. Ou então cai aquela pancada de chuva. Você não vai conseguir ir lá, você não vai conseguir cumprir aquilo que você disse. Então o ato de aceitar, ou o ato de dizer sim, ele é um ato que é momentâneo. Se você deixar ele passar, deixar um vácuo, deixar um espaço, uma linha de tempo, onde você não nutrir esse desejo de estar na presença do Senhor, ou de cumprir com aquele objetivo ao qual você se comprometeu, você não vai alcançar o tão almejado prazer de estar na presença do Senhor Jesus. Talvez você esteja convencido de que aceitou Jesus. Sim, muitos de nós, eu não digo nós aqui da igreja, mas muitos de nós cristãos, crentes, talvez em algum momento das nossas vidas, quando aceitamos Jesus pela primeira vez, foi num ato de emoção, num ato de desespero, e nós não alimentamos da forma correta a fé em nossos corações. E nos convencemos de que aquilo era bom, mas a raiz não se aprofundou. E logo veio as dificuldades, e nós nos afastamos, desistimos, nos desestimulamos. Perdemos aquele primeiro amor, aquele vínculo inicial, onde muitos crentes, muitos cristãos desistem da sua fé, desistem da caminhada. Mas não é que desistiram da fé, a fé não foi alicerçada. A gente gosta muito de dizer que talvez Jesus não foi apresentado da forma correta para a sua vida. Talvez você não conheceu a palavra do jeito certo que era para trazer a salvação para a sua vida, transformação para o seu coração, mudança de caráter, mudança de vida, de visão, de entendimento das coisas, de valores, princípios e tudo mais, de se tornar de fato uma nova criatura, para que justificado então por esse Cristo, que eu passo então a crer, a dizer que creio, e aí viver essa vida nova, viver essa liberdade de vida, convicto, com raízes aprofundadas, alicerçado na rocha eterna, na pedra que para muitos foi pedra de tropeço, mas que para nós se torna pedra angular, pedra fundamental, aquela que não pode faltar nas nossas vidas. O desejo, o anseio por estar com a sua presença, por adorá-lo, por bendizê-lo, clamar a Deus, dizer: Senhor, a casa é tua, como a gente cantou aqui. Senhor, a casa é tua, o coração é teu, toma o teu lugar, habita na minha vida, toma conta de tudo que é meu, de tudo que eu sou, para onde eu vou, para que você seja completo no Senhor, e você não tenha necessidade de mais nada, e Jesus aí sim possa ser suficiente na sua vida. Como a missionária gosta muito de dizer, que Jesus é suficiente. Ficou fraquinho, né? Jesus é suficiente. Mas como que Jesus vai ser suficiente na sua vida se você anda sobrecarregado com as coisas que te tiram a paz? Porque os nossos pensamentos ainda estão alicerçados nas coisas deste mundo, ainda estão firmados nas coisas terrenas, nas coisas passageiras, temporais, e não nas atemporais, aquelas que são eternas. O nosso espaço curto de vida que temos aqui nos faz ter uma ansiedade de saber como será o nosso dia, como será o amanhã. Só que quando chegar o grande dia, quando chegar o dia do triunfo, a glória do Senhor vier, o Senhor vier buscar a sua igreja, não a placa, mas a igreja do Senhor, aqueles que estão firmados no Senhor, dali em diante, irmãos, nós teremos uma vida eterna. O que temos agora é passageiro.
o que temos por vir é eterno. Então o que nos prende aqui nessa terra não pode ser as coisas dessa terra, mas sim o privilégio de poder servir ao Senhor e anunciar a sua palavra para que outros possam ter o privilégio de viver aquilo que nós vamos viver na eternidade. E não sofram com a condenação eterna. Que não sofram com o juízo de Deus, que será severo, sim, porque Ele é justo. Todos os caminhos levam ao Senhor. Que pergunta, né? Próximo slide, por favor. Deus é todo amor, como também é todo justo. De uma forma ou de outra, todos nós nos encontraremos com Ele. De uma forma ou de outra, todos nós estaremos perante o tribunal. A questão é como nós vamos nos apresentar diante desse juiz. Tem uma história de um menino que ele fez uma arte e o seu pai colocou de castigo. E ele estava lá chorando e olhava para o pai, esperando logo o pai liberasse do seu castigo. Não é tudo, Davi. Não é a história da Davi. O pai, com toda a sua razão de ter colocado seu filho em castigo, e ele no desespero de sair logo daquele castigo, porque qual é a criança que gosta de ficar em castigo? Qual é a criança que gosta de ficar parada? Você bota uma criança olhando para a parede, ela vai, se tiver qualquer jeito, ela vai pintar a parede, mas ela não vai parar, porque ela vai ficar naquela ansiedade: será que o meu pai vai me perdoar e eu vou poder sair daqui? E aí então ele começa a chorar e diz: pai, deixa eu sair, eu já me arrependi, deixa eu sair, por favor. E o pai, todo amoroso, né, diz: tá, vem cá, te perdoo. Sai do castigo, vem cá, dá um abraço do pai, não faz mais isso. Esse é o amor de Jesus que nós estamos tendo aqui, é a oportunidade que nós temos aqui. Nós fazemos as nossas coisas erradas, nos arrependemos, Jesus nos perdoou através do seu sacrifício, Ele pagou um preço que era necessário para que a gente fosse perdoado, então a gente pode correr de volta para os braços do Pai. Só que há uma outra história que diz que um advogado chegou diante do juiz e o juiz disse assim: apresente a sua defesa, a defesa do cliente. E aí ele simplesmente diz: eu esqueci o que ele fez. Em lágrimas, perdoa ele. Ele não sabia, eu nem sei por que ele está aqui. Aí o juiz simplesmente condena o seu cliente. Por quê? Porque o advogado não trouxe o preço, não pagou o preço de trazer, ele não podia justificar o erro do seu cliente. E o juiz, ele foi justo, ele cumpriu aquilo que tinha que ser cumprido. Resumindo, eu sou péssimo de contar a história, tá? Leva aí. Mas o que eu quero trazer para o nosso entendimento aqui, compreensão, para nós finalizarmos essa mensagem e tentar compreender que mensagem é essa de que nem todos os caminhos levam ao Senhor, ou todos os caminhos levam ao Senhor. A questão é: nós vamos estar diante desse juiz. Quem tem o juiz, ou quem tem o advogado Jesus Cristo, a sua causa é ganha diante do Pai. Você foi justificado diante do Senhor. Mas aqueles que não têm juiz, não têm o advogado, que simplesmente viveram suas vidas do jeito que deveriam viver e chegaram diante do tribunal achando: não, eu mesmo me viro, eu mesmo me defendo. Isso talvez tenha muitos argumentos. Nós temos muitos argumentos para justificar os nossos erros. Mas quando nós estivermos diante do juiz, que será justo, ele nos dará a sentença. E a grande questão é: qual será a forma como você vai comparecer diante desse tribunal? Acompanhado do advogado de Jesus Cristo,
ou simplesmente achar que toda a sua vida você estava fazendo o que era certo, indo pelo caminho certo, mas vai ser surpreendido quando chegar diante do juiz e ele fazer a condenação, que está lá em Mateus capítulo 7, versículo 23, que diz: para trás de mim, que não vos conheço, para trás de mim, porque eu vos não conheço. Obrigado. Ou você está se preparando, vivendo uma vida digna diante dos olhos do Senhor, para que Ele possa dizer, está lá em Mateus capítulo 25, versículo 34, diz: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ou seja, o Senhor, desde o início, desde Adão e Eva, desde Caim, de Abel, desde tantos homens que foram mortos, afogados, lugares, mundo destruído pelo dilúvio, por todos os acertos e erros de grandes homens na Bíblia, mesmo diante da forma de vida que os apóstolos tinham antes de conhecer Jesus e o que eles viveram depois de conhecer Jesus, o que nós éramos antes e o que nós somos agora. Em todo o tempo o Senhor estava olhando para todos nós. Em todo o tempo o Senhor estava olhando para todos esses homens. Em nenhum momento o Senhor deixou de olhar para aquelas pessoas que foram destruídas, dizimadas no dilúvio. Os olhos do Senhor estavam sobre aquelas pessoas também. Por que Deus não perdoou? Por que Deus não mudou a sua ideia? Por que um dilúvio para destruir tudo? Por que Caim matou Abel? Era o irmão dele, o único irmão dele ali naquele momento. Por quê? Há respostas, irmãos, que de fato nós não podemos dar agora. Há mistérios que a fé nos traz, o caminho da fé nos traz, que eu sempre digo, quem está anotando, eu vejo o David anotando aí, quando a gente chegar diante do Senhor lá, começar a abrir o caderninho: Senhor, um dia eu anotei isso aqui, qual é a resposta disso? O porquê disso? Nós temos dúvidas, nós temos anseios, nós temos sofrimentos, nós temos nossas angústias, mas eu quero dizer que no dia, no grande dia, quando nós estaremos diante do Senhor Jesus, nada disso mais vai importar. Essas dúvidas serão totalmente sanadas quando você estiver diante do Pai. Você não vai nem perguntar, você nem vai lembrar de perguntar o porquê que você vai adorá-lo, porque você vai fazer parte do coral dos anjos, cantando, adorando o Senhor. Você vai fazer parte do banquete, uma grande mesa junto com o Senhor. Eu creio nisso. Essa é a minha expectativa, de no grande dia que o Senhor voltar e buscar a sua noiva, que eu esteja firme no Senhor, que eu seja encontrado de forma digna, de forma que o Senhor se agrade do meu coração, se agrade da minha vida e eu possa estar junto com Ele, está? Para que Ele possa dizer: vem, meu filho, entra, faz morada comigo. Mas quando esse dia não chega, o que me constrange é saber que ainda muitas pessoas se manterem do jeito que estão, vivendo do jeito que estão, seguindo o caminho da maneira como pensam que estão vivendo, de religiosidade ou sem religião nenhuma, ouvirão do Senhor: eu não vos conheço. Essa é a minha angústia, esse é o temor que eu tenho do Senhor e no Senhor, de que no dia, no grande dia, muitos ouvirão isso. Mas a palavra é muito clara, ela diz que Ele não quer que ninguém se perca. E como isso vai acontecer? Como que isso pode acontecer? Sua palavra precisa ser anunciada, sua palavra precisa ser pregada.
Então sim, o Senhor alcança a todos, o Senhor quer alcançar a todos os caminhos, no pensamento, na mentalidade das pessoas levam a Deus. Mas nós que conhecemos o caminho da verdade, a vida, que é Jesus Cristo, nós temos o compromisso de dizer que só há um caminho, há uma só verdade, e há uma única forma de vivermos neste mundo. Jesus diz: Pai, não tira eles do mundo, não peço que tire eles do mundo, mas guarda eles. Então, tenha essa confiança, tenha essa segurança de que enquanto você está aqui, você está guardado pelo Pai. Você está em segurança. Então não tema o mal, não tema o dia de amanhã, não ande ansioso pelo dia de amanhã, e começa a fazer sentido tudo que Jesus começa a ensinar lá no Sermão do Monte. Quando a gente larga nossas ansiedades, nossas frustrações, os nossos desejos, nossos sonhos, tudo nas mãos de Deus, e confiamos nele, e sabemos que ele é fiel e justo em cumprir, estamos guardados por ele, porque Jesus intercede, diz: Pai, guarda eles, quando eles estiverem aqui, guarda eles. Então você está sim seguro nos braços do Senhor. Então confie, siga adiante, siga firme nos propósitos que Deus está colocando no seu coração, e busque a paz, essa paz que excede todo entendimento, para que você possa viver essa verdade todos os dias. E essa verdade que nós lemos em Provérbios capítulo 14, que eu li lá no início: há caminhos que parecem certos ao homem, mas no final conduzem à morte. Que nós possamos escolher o caminho da vida e não o caminho da morte. Que nós possamos ensinar as pessoas a serem conduzidas para o caminho da vida e não para o caminho da morte. Que você possa se apresentar e comparecer diante do tribunal como um filho amado, que vai ser recebido pelos braços do Pai e os galardões do Senhor, e não ser levado como um réu para conhecer a sua justiça. Você tenha isso em mente, você alimente isso no seu coração, para que cada dia você fortaleça esse desejo de estar na presença do Senhor, de escolher andar com Ele, de escolher servi-lo, de poder estar buscando a sua presença dia após dia. Quero convidar você para ficar de pé, eu quero orar. Recebi aqui também pedidos de alguns irmãos que estão nos acompanhando pelo YouTube, pela saúde da irmã Rosane e da Simone, pelo milagre na saúde da Andressa, pela saúde da irmã Rejane, diabética. O Senhor tenha misericórdia, o Senhor tenha compaixão dessas vidas. A irmã Marlene também comentou, esqueci o nome, irmão. Como é que é o nome? Éder. Também, do Éder. Por tantas pessoas que estão enfermas, talvez aqui você tenha nomes de pessoas que estão enfermas, pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Talvez você está aqui e a sua família não está, e você tem esse desejo de estar com a sua família também servindo ao Senhor, de alcançar a sua família, seus vizinhos, seus parentes, seus amigos, colegas. Entenda que o Senhor está te guardando, para que você vá e faça a sua parte de forma segura. Que nenhum mal virá sobre você, porque você está guardado pelo Pai. Então fique firme nesse propósito. Vamos orar. Intensifique seu tempo de oração ao Senhor. Clamamos ao Senhor, porque Ele é o único que pode ouvir esses pedidos de oração, ouvir o seu pedido de oração. Ele é o único que pode ouvir o seu clamor, ainda onde você está, e cumprir na sua vida o propósito, cumprir na vida da sua vida a vontade dele. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela oportunidade que temos de estar em tua presença, de orar e buscar e clamar, ó Deus, pela palavra do Senhor, transformando os nossos corações, para que cada dia mais a convicção, convictos, ó Pai, do teu poder, da tua presença em nós, estarmos seguros em tuas mãos, ó Pai, andarmos, seguirmos em direção ao alvo que nos foi proposto, a carreira que nos foi proposta, Senhor.
cumprir de forma, ó Deus, até o final, para que o Senhor nos encontre, ó Deus, dignos, firmes nesse propósito, Senhor. Oramos, ó Pai, neste momento, clamando por vidas, ó Deus, que pedem, Senhor, por saúde. Restaura, ó Deus, a saúde do Éder, restaura a saúde das pessoas, ó Pai, que estão enfermas pelo Covid, por câncer, acamados, ó Deus, por qualquer tipo de doença, que o Senhor venha trazer esperança para essas vidas, para essas famílias. Pai, restaurando os lares, as famílias, ó Deus, trazendo paz para dentro dessas casas. Ó Deus, em nome de Jesus, toma em tuas mãos a vida da Rosane, da Simone, Pai, pelo milagre na vida da saúde da Andressa, saúde, ó Deus, da irmã Regiane, Pai, em nome de Jesus, que ela seja curada dessa diabetes, que ela possa, Deus, ter esse controlar a sua vida. Pai, em nome de Jesus, Tu és o médico dos médicos, Tu és o Senhor dos senhores. Aqui há pessoas que estão clamando pela saúde, clamando por suas vidas, finanças, por um emprego. Ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos porque sabemos que em Ti há socorro, em Ti há segurança, em Ti há providência, em Ti, ó Deus, há o milagre, em Ti há a cura, Pai. Em nome de Jesus, oramos, cientes disso, convictos do Teu poder e totalmente rendidos a Ti, para que se cumpra a Tua vontade, para que se cumpra o Teu querer em nós, e possamos viver o único caminho que nos leva à salvação, que é Jesus Cristo. E nos ajuda, Deus, nos capacita a cada dia para nós ministrarmos as vidas das pessoas, para que as pessoas sejam tocadas pelo ministério, pelo Evangelho, pelas boas novas que parte da nossa boca, das nossas vidas, pelo nosso testemunho, que há um só caminho que nos leva a Deus, a saber, Jesus Cristo. Pai, eu anseio, Deus, pelo dia ao qual nós poderemos estar diante do Senhor, Pai, e o Senhor nos dizer: entra na minha presença, e que possamos estar na presença do Senhor. Pai, tenha misericórdia daqueles que ainda não Te conhecem e não entregaram suas vidas ao Senhor. Que não deixem para amanhã, Pai, que se há, ó Deus, alguém aqui ou está nos assistindo que ainda não entregou sua vida para o Senhor, em nome de Jesus nós clamamos que o Senhor as tome em Tuas mãos, convença-os através do Teu Espírito, do Teu poder, a glória que está em Ti, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor traga transformação para essas vidas, traga renovo, a paz, a esperança que eles precisam, para entender que há só um Senhor, há só um Salvador. Pai, o grande amor do Senhor, a graça do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, a misericórdia e a comunhão, Deus, que há no Espírito Santo seja com esta igreja, e até que o Senhor volte, estejamos aqui, Senhor Deus, trabalhando, vivendo, Deus, a Tua verdade, que essa igreja possa dizer amém e amém. Amém, meus amados. Vamos louvar.